Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Acho que primeiro ganhou uma dimensão nacional, né? A partir do momento em que Boulos é apoiado pelo Lula. Segundo, porque o Ricardo Nunes, o atual prefeito, tem o apoio, claro, um apoio meio estranho, né, do ex-presidente Bolsonaro. Então, as duas forças polarizadas estão presentes nessa eleição. Então, a eleição em São Paulo é polarizada pela natureza da cidade chamada dos Mil Povos. Esse núcleo duro, quatrocentão em São Paulo, se junta com a nova direita, a nova extrema-direita representada por Bolsonaro. Você tem que criar corpo, militância, programa, debate. Não é só a televisão e nem só os debates. Agora também não é só rede social. Você tem que misturar rede social com rua. Acho que é uma somatória de tudo agora, não dá para ficar só nas redes sociais. Por isso que certos candidatos estão usando os debates para se fazerem conhecer. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz uma análise dos principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, divido a bancada com o repórter de política do BDF, Igor Carvalho. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Nara, tudo ótimo, mais uma semana. E hoje a gente está com o nosso comentarista fixo, José Genuíno, liderança histórica do PT. Aliás, um lutador histórico do país, como eu sempre gosto de falar, é uma honra ter essa figura aqui conosco. Olá, companheiro. Companheira, muito obrigado pelas palavras. Estou à disposição dos nossos ouvintes. E qual é o nosso tema essa semana, Igor Carvalho? Essa semana nós vamos falar especificamente sobre as eleições municipais de São Paulo, Nara Lacerda, que promete ser um dos maiores palcos da disputa eleitoral deste ano no Brasil, e é marcada por uma forte polarização entre os progressistas e os conservadores, focados aí em algumas candidaturas que a gente vai discutir durante o programa de hoje. Então é isso, Nara Lacerda. Vamos dar a largada? Vamos, para colocar todo mundo na mesma página, olha o que a gente tem na cidade de São Paulo hoje. Líder nas pesquisas, Guilherme Boulos do PSOL, é um dos principais nomes da esquerda brasileira, apoiado por movimentos sociais e pelo Partido dos Trabalhadores. Temos tentando a reeleição o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que tenta se consolidar entre setores conservadores e bolsonaristas. Outro nome é José Luiz da Atena, do União Brasil, conhecido pela carreira na TV. Ele é apresentador e está apostando num carisma midiático, num discurso sobre segurança pública, combate à corrupção, para atrair eleitores. Tabata Amaral, do PSB, a candidata mais jovem da corrida eleitoral na capital paulista, se posiciona como uma alternativa, segundo ela mesma, à polarização entre Lula e Bolsonaro, direita, esquerda, enfim, se é que isso é possível, né? E fechando o grupo dos principais candidatos e candidatas, temos o coach Pablo Marçal, pelo PRTB, com uma campanha buscando voto conservador, de extrema-direita, muito presente nas redes sociais, bastante polêmica. Bom, para analisar a corrida eleitoral em São Paulo e as propostas dos principais candidatos, das principais candidatas, a gente vai conversar com a cientista política e professora da PUC São Paulo, Vera Chaia. Bem-vinda, professora, obrigada pela presença. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lembrar, a escolha dos candidatos e das candidatas que nós vamos tratar aqui hoje é baseada nas colocações nas pesquisas. Então a gente está falando dos 5 primeiros colocados e colocadas nas pesquisas eleitorais. Vale mandar a sua sugestão também. A gente vai falar de outros candidatos em outros momentos, mas para hoje a gente vai focar no cenário principal, né, Igor? É isso, Nara. Eu vou começar. Professora Vera, bem-vinda ao programa. Queria falar um pouco sobre o tamanho e o destaque que ganhou a eleição de São Paulo, se tornou uma das principais do país. Por que a senhora acha que repercute tanto? Por que ganhou esse tamanho a eleição na capital paulista?
Acho que primeiro ganhou uma dimensão nacional, né? A partir do momento em que Boulos é apoiado pelo Lula, pelo presidente, e que foi um acordo político que se estabeleceu durante a campanha eleitoral para governo do estado de São Paulo, né? Quando o Boulos deu o lugar ao Haddad para ser candidato do PT, e houve um acordo político nesse sentido. Segundo, porque o Ricardo Nunes, o atual prefeito, tem o apoio, claro, um apoio meio estranho, né, do ex-presidente Bolsonaro. Então, as duas forças polarizadas estão presentes nessa eleição. Terceiro, que a Tabata Amaral aparece como a famosa terceira via, se existe uma terceira via, se né? funciona em algum lugar uma terceira via, né? Se existe essa terceira via. Inclusive, existem comentaristas que falam que ela é que nem a Simone Tebet, né? Nesse processo eleitoral. Então, eu acho que ela marca a presença, se destaca essa eleição exatamente por conta dessa nacionalização das eleições em São Paulo. E pela presença de um comentarista, de um jornalista como o Datena, né, que na minha avaliação é um peixe fora do aquário, e do Pablo Marçal, que surge, que a gente pode discutir também depois, mas surge sem qualquer tipo de vinculação partidária, sem qualquer tipo de proposta política. Para além da nacionalização do debate, o que te chama a atenção na eleição de São Paulo? Primeiro, um pouco de história. A eleição em São Paulo sempre foi polarizada. Lembre de 85, após a ditadura, que era Jânio e Fernando Henrique Cardoso. 88, Luiz Erundina e Maluf. A Luiz Erundina ganha no primeiro turno, não tinha segundo turno. Vem depois a disputa com Maluf e Suplicy, polarizada. Veio a disputa da Marta com o Maluf, polarizada. Veio a disputa do Haddad, polarizada contra a Serra. Então a eleição em São Paulo é polarizada pela natureza da cidade chamada dos mil povos. A cidade que centraliza as contradições políticas, econômicas e sociais. A cidade capital. Eu acho que nós vamos ter, naturalmente, a eleição é mais polarizada agora. Além dessa observação dos apoiadores dos candidatos, nós temos uma crise sistêmica que aprofunda-se muito em São Paulo. E essa crise mexe com a nova classe trabalhadora, que é a uberização, moradores de rua, a privatização do modelo Tarcísio, a questão da violência com a segurança pública punitivista, a questão, por exemplo, dos reflexos de São Paulo, de uma concepção de extrema-direita que antecede o bolsonarismo, que é a quatrocentão. Os 4 setores de São Paulo é barra pesada, pessoal. Opa! Lembre que São Paulo, o estado, nunca teve rotatividade no poder. É o único estado que não teve rotatividade no poder desde o fim da ditadura. Vai para o interior. Então, esse núcleo duro, 4 setão em São Paulo, se junta com a nova direita, a nova extrema-direita representada por Bolsonaro. E é interessante esse fenômeno, porque os apoiadores desse candidato, que eu não vou citar o nome dele, dessa figura espetacular, é partidário do Bolsonaro e não aceita o apoio que ele está dando ao atual Ricardo prefeito. Nunes. Porque esse pessoal é mais direita do que a direita. É a extrema-direita que não tem limite. É a extrema-direita que mata, que é feminicida, racista, patriarcal, quatrocentona, é contra nordestino. E que considera o Nunes um comunista. Até porque tá sendo apoiado pelo MDB. Exato. Então essa turma é barra pesada. E esse bolsão, essa podridão que está dentro dos, vamos dizer assim, dos estertores dessa sociedade que está em crise, ele representa um desabafo. É o candidato desabafo. Ele está desabafando o sentimento que está mocosado, camuflado dentro da sociedade. Eu tenho certeza que nosso ouvinte sabe de que mas o dever jornalístico o genuíno pode não falar o nome, a gente tem que falar o nome dessa figura. Agora quem vai falar? Né? Porque a língua de quem falar vai queimar, vai ser o seu, vai ser eu. Eu vou correr esse risco, o Pablo Marçal. Ai, vai lá, Nara. Machucou. Eu tenho notado uma coisa, e acho que tenho notado aqui em São Paulo, como estrangeira a São Paulo, tem muito pouco debate sobre ideias para a cidade nessa primeira semana e muito ataque frontal.
Professora, depois vamos falar com o Genuíno sobre isso. Vai ser a tendência de São Paulo, um ataque atrás do outro, mútuo, e nada de proposta factível e objetiva para a nossa cidade? Eu assisti 2 debates, né? Eu assisti o debate da Band e assisti o debate do Estadão e da FAAP. Claro, os 2 debates foram muito tensos, né? Mas algumas propostas apareceram. E o que predominou foi realmente um debate agressivo, né, sem ideias, né? Mas quando você vê os candidatos falando, sendo entrevistados sozinhos, ou nos jornais, ou nas revistas, ou no rádio, você vê que eles têm propostas políticas, né? Os seus respectivos partidos têm uma proposta política. Eu acho que é isso que o eleitor tem que se ater também, não aos debates, porque o debate é aproveitado para aqueles candidatos que não vão ter tempo na televisão. Sim. Que nem o Pablo Marçal. Eu falo, não queimo a língua e acuso, tá? Não tem tempo, então ele está aparecendo exatamente para espetacularizar, para se mostrar crítico de tudo. Só que ele é uma pessoa estranha ao ninho, e isso significa que ele quer aparecer realmente. Agora, no caso do Datena, eu acho que é pior ainda. É pior pelo seguinte, ele já se inscreveu, já se filiou a vários partidos, tentou se candidatar para vários cargos, né? E o último cargo é esse, que ele está se candidatando pelo PSDB, que é um partido que tinha desaparecido. Pois é. Tinha desaparecido e que estava falido. É o fim trágico do PSDB. Na minha avaliação é muito triste, porque a gente tinha, pelo menos, um debate mais com o Mário Covas, com Franco Montoro, com Ulisses Guimarães. O próprio FHC, né, professor? FHC, embora existissem divergências, Ulisses era do MDB, mas era uma liderança também próxima, que era palatável, que se conversava, né? Então, de repente, você tem o Zé Aníbal, o PSDB é totalmente dividido, houve resistências à candidatura do Datena. Datena não sabe o que é São Paulo, ele sabe o que é segurança pública, o programa dele é só chuva, os detalhes sobre as inundações. Chuvas e delegacia de polícia. Exatamente, é só isso. Então, quando chove na cidade de São Paulo, você liga para o Brasil Urgente, você sabe qual é a região que está com problema. Sim. Agora, isso basta para um candidato à prefeitura? Não. Então, eu acho que existem planos. O MDB, com o Ricardo Nunes, tem propostas. Só que essas propostas são muito vagas, né? Ele teve 4 anos para propor alguma coisa, para resolver problemas, só que ele deixou de última hora. Ele fala em nome do Bruno Covas, que, coitado, não está mais aqui. Não está mais aqui, ele não fez nada durante esses 4 anos, né? O Boulos tem propostas políticas? Tem um plano de governo? Tem. Junto com a Marta, tem uma proposta, sim. A Tabata tem propostas, mas na minha avaliação é muito frágil. Não cola enquanto uma prefeita que tenha uma proposta política, que tem um grupo presente. O PSB em São Paulo também é muito fraco. Então tem tudo isso, né? Olha, Nara Lacerda, a gente fica chamando essas pessoas com esse gabarito e eles desfraudam o nosso roteiro inteiro na primeira pergunta. Exato, não tem. Eu sou desconfiada de que tem transmimento de pensação exato. Aqui. Mas vamos, Genuíno, olhando para a pesquisa Atlas Intel dessa semana, o Guilherme Boulos aparece à frente com 28,5%, seguido pelo Ricardo Nunes, que tem 21,8%. Em terceiro está o Pablo Marçal com 16%. Dia 8 de agosto, portanto, quase 20 dias atrás, o Boulos, na mesma Atlas Intel, tinha 33, o Nunes 25 e o Pablo Marçal 11. Então, Boulos perdeu 5, Nunes perdeu 4, o Pablo Marçal ganhou 5. Eu queria propor aqui para nós 4 uma conversa por partes. Primeiro, falando especificamente do Boulos. Ele perdeu 5 pontos, Genuíno. Deve ser disparado um sinal de alerta na campanha do Boulos? Como que você avalia a campanha do Boulos aqui? Eu avalio muito positivo. Eu estou acompanhando a campanha. Eu acho que é um sinal momentâneo.
não é um sinal de alerta. As pesquisas ainda não demonstram a consistência das candidaturas, porque a campanha começou agora, faz uma semana. Os grandes debates, os comícios, as plenárias, a divulgação dos programas, a campanha eleitoral é um todo. Você não pode avaliar por uma pesquisa de intuição. Então eu acho que é cedo para a gente assinar qualquer luz amarela. Não é o caso. Eu acho que o Boulos tem um programa, como falou aqui a professora, ele tem uma militância social ampla, jovem, ele tem uma aliança partidária à esquerda e centro-esquerda, ele tem uma história aqui em São Paulo, que já fez 2 grandes disputas aqui, que foi para a prefeitura e para a presidente da República, e ele tem 2 apoiadores que mudam o sentido das pesquisas, que é o Lula, que está bem avaliado e ganhou do Bolsonaro aqui em São Paulo. E ainda não tem circulado muito pela cidade. E a Marta Boulos, Suplicy. Né? Às vezes você vai para uma agenda com o Boulos, quando chega a Marta, as pessoas repetem automaticamente. É bilhete único, corredor de ônibus e céu. Essas 3 coisas tá carimbada. Tá no imaginário então, do paulistano. Eu acho que a campanha vai adquirindo corpo. Uma campanha eleitoral, ela adquire corpo. Eu comecei uma campanha majoritária com 2% e cheguei no segundo turno. Você tem que criar corpo, militância, programa, debate. Não é só a televisão e nem só os debates. Agora também não é só rede social. Você tem que misturar rede social com rua. Tem que ter rua, rede social e debate. Sim. Essas 3 coisas têm que estar juntas numa campanha coletiva de militância, que é o diferencial da esquerda no enfrentamento dessa campanha eleitoral. Portanto, eu acho que ainda é cedo para a gente ficar tirando conclusões sobre as pesquisas. Professor, a Marta é esse nome gigantesco, principalmente nas periferias da capital, né? Como o Genuíno trouxe, mas a gente sabe que ela tem alguns pontos de rejeição, né? Em outras regiões da cidade. Mas em relação à campanha do Boulos, a senhora acha que está faltando usar mais a Marta, enfim, que é essa grande catalisadora de votos, principalmente das populações mais vulneráveis? Eu concordo com o Genuíno. Eu acho que a campanha está começando, né, na rua agora. Eu recebo as cartas, né, enfim, o que eles vão fazer, como que eles vão fazer, onde eles vão. Então, as coisas estão acontecendo agora, né? E a Marta ficou um tempo afastada do PT. Então, acho que é um momento de assimilar as novas lideranças também. Sim. Né? Assimilar a nova realidade também. Ela ficou afastada e agora ela se reintegrou de novo. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, aceitou o convite do presidente Lula e será vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que vai disputar a prefeitura de São Paulo neste ano. Marta Suplicy foi filiada ao Partido dos Trabalhadores de 1981 até 2015, quando se desfiliou da sigla. Ela nunca deixou de ser petista. Foi um momento difícil para ela. Triste. Crítico, Triste. polêmico. E triste. Para mim foi muito triste. Triste, polêmico, né? Que na minha avaliação foi complicado, mas que alguns dão razão, outros não dão. Mas eu acho que agora ela está entrando em cheio na campanha, né? E está realmente vestindo a camisa do PT, como é agora. Então, houve uma mudança também no eleitorado do PT. E é isso que ela está assumindo agora. Então, a entrada da Marta está sendo valorizada agora e está sendo aproveitada agora também. Ela andando nas ruas, eu acho que você vai assimilando a vice, que é muito importante na minha avaliação, do Boulos, por essas caminhadas que eles estão fazendo, por essas visitas que eles estão fazendo. Agora, professora, falando especificamente do atual prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, a campanha dele está num momento delicado, né? Ele tem sido atacado pelos outros candidatos, está numa posição de defesa, o Genuíno já disputou algumas eleições, ele sabe disso. Quando você perde a agenda e deixa de disputar e passa apenas a se defender, isso é muito ruim para a campanha. Uma pesquisa da Quaest, de junho, diz que 61% dos paulistanos consideram regular ou ruim a gestão dele. Então, no meio dessa guerra, tentando se defender, ele precisa também defender a gestão dele, que é mal avaliada pelo paulistano. E ainda
tem que pensar a estratégia. Nesse momento, a senhora acha que a campanha do Nunes deveria tentar alcançar o Guilherme Boulos ou defender a posição do Pablo Marçal que está chegando? Ele já está se preparando para assumir que ele está defendendo teses e ideias do Bolsonaro. Certo. Eu acho que esse é o caminho dele. Defender o que ele fez, ele Por pode... isso que ele vai para a Paulista do 7 de setembro, já Claro, afirmou ele isso não com o vai Bolsonaro. ficar escondido. É claro. Não vai ficar escondido. Eu acho que a estratégia melhor é ele aparecer junto com o Bolsonaro. Depois, na campanha eleitoral, no HGPE, no horário gratuito de propaganda eleitoral, ele pode mostrar aquilo que ele está fazendo, o que ele fez. Uhum. Né? E na propaganda eleitoral é isso que vai valer a pena ele mostrar. Na minha avaliação, é se aproximar mais. Eu vi um vídeo agora, antes de vir para cá, ele conversando com o Eduardo Bolsonaro. E que também, o Eduardo Bolsonaro dando apoio ao Ricardo Nunes. E ele justificando por que ele fez um vídeo com a Joyce. Uhum. Joyce Hasselmann, que é candidata a vereadora em São Paulo. Causou uma polêmica. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, se irritou com a gravação de um vídeo feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, em apoio a Joyce Hasselmann, que é candidata à Câmara Municipal da cidade. Bolsonaro fez o recado chegar ao candidato à reeleição por meio de aliados. Nunes tenta se manter no cargo com o apoio de Bolsonaro e, inclusive, acatou a indicação do coronel Ricardo Melo Araújo para vice. Bolsonaro ficou chateado, né? Isso, ficou magoado. Magoou. E isso significou que ele reviu a posição e falou, olha, todo mundo quer tirar foto comigo, tudo, né? Aquela história. Você não escolhe quem é que vai tirar foto com o candidato. E aí o Eduardo Bolsonaro... Você escolhe com quem anda, né? Isso é verdade. E aí o Eduardo Bolsonaro dando apoio a ele. Então, certo. Eu acho que é isso que ele está tentando fazer agora. Ô, Genuíno, acha que é possível o eleitorado ser convencido? Porque quando o eleitorado olha Pablo Marçal, a professora estava falando agora, ele vai tentar caminhar mais com o Bolsonaro. O eleitorado consegue desvincular o Pablo Marçal do Bolsonaro e acreditar que essa aliança Nunes-Bolsonaro de fato é genuína? O Bolsonaro... Trocadilho. O Bolsonaro raiz, bruto, o Bolsonaro fundamentalista, não vai fazer esse raciocínio. Ele vai com aquelas ideias fundamentalistas representadas por essa candidatura, porque é a natureza. É a natureza... Ele vai seguir as ideias e não o Bolsonaro. O Bolsonaro, as ideias, porque eles apoiam o Bolsonaro por causa de um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias leva eles a estar com essa candidatura espetacular. Esse fenômeno, Igor, aconteceu na Itália. Esse fenômeno não foi com o Berlusconi da direita, foi antes do Berlusconi de 5 estrelas, que era um anarquismo capitalista. Surgiu na Argentina com o anarcocapitalista. Com esse levantamento da extrema-direita, tem um núcleo duro dela, que é ideologicamente ganho para aquelas ideias, independente do cara que está lá. Se o cara não tem outro, eles vão, mas vão, né, com mau humor. Então, eu acho que o Nunes está num dilema. Ele tem que ir para o segundo turno, porque ele avalia que no segundo turno ele pode enfrentar o candidato provável adversário dele, que é o Boulos. Aí ele vai ter que... A gestão dele é um peso pesado, que ele não tem uma gestão avaliada positivamente. O perfil dele é insignificante, porque um candidato majoritário tem que ter um perfil que desperte, que a adesão, a paixão, o fato político, ele é um cara muito apagado. Ele é um candidato, não é um modelo de candidato majoritário. Então, eu acho que ele tem um problema, sim. Por isso que ele está se aproximando do inelegível Bolsonaro para poder captar esses votos. E eles vão dar um jeito nesse processo, porque, no meu modo de entender, o melhor cenário para o Ricardo Nunes é a disputa do segundo turno com o Boulos. Aí ele faz uma frente pela direita, e com a velha direita e a nova direita, e tenta ganhar a eleição. Então esse é o problema. Essa divisão dentro do campo da direita, que é representado pelo candidato do PSDB, a extrema-direita que tem Nunes e uma direita que está com Nunes, e tem uma extrema da extrema, essa divisão é importante para o Boulos. Sim. É importante... É importante no primeiro turno, mas no segundo turno pode voltar contra ele, mas né? Rapaz, uma eleição, o segundo turno você ganha no primeiro.
Você ganha no primeiro na medida que você faz um debate qualificado, você afirma seu perfil, você afirma o protagonismo. Por exemplo, o Boulos é um candidato que tem presença. O Boulos chega no lugar, chegou. Por bem e por mal. Certo. O Nunes tem que explicar quem é ele. Esse é que é o problema, é um apagado no sentido... O carteiro vem antes. Então, eu acho que a eleição em São Paulo é um cenário muito interessante, porque ela sempre foi polarizada. Olha bem, Montoro, depois Fernando Henrique Cardoso e Jânio, Maluf e Marta, Haddad e o PSDB. Sempre foi eleição que polarizada com grandes lideranças. Então eu acho que nós temos uma grande liderança na esquerda. No centro e na direita são lideranças que não têm história. Eu fico impressionada a quantidade de moradores da capital que não conhecem o Ricardo Nunes. Moradores e moradoras. É impressionante. O Ricardo Nunes pegou carona no PSDB Claro, do Bruno Covas. Bruno Covas, né? O É o caronista, ele. Só dar uma informação, o Genuíno falou do Movimento 5 Estrelas na Itália, né? O candidato, me corrija se eu estiver errado, o Giuseppe Beppe, um comediante. Exatamente, era um comediante. Um comediante fanfarrão. Um comediante fanfarrão. Depois dá no Berlusconi. Mas antes de dar no Berlusconi, teve o fanfarrão. Há um perfil a Zelensky. Sim. Exato, eu lembrei de Zelensky. Exato. Parece muito, tem mesmo essa coisa simbólica, né? Nas roupas, no jeito. Professora, será que isso abre um espaço? A gente tem na terceira colocação, aí brigando, temos nomes como Marçal, Datena, Tabata, o coach agora está mais bem posicionado, né? Depois de todas as polêmicas nos debates, enfim, as brigas, né? As agressões nas redes sociais. Essa coisa meio neutra demais do Nunes pode beneficiar a gente como o Marçal, por exemplo, a Tabata, o próprio Datena? Avaliando um pouco os debates, né, e as avaliações feitas por articulistas, o que a gente vê é que a Tabata foi muito bem avaliada por conta das propostas dela, principalmente no último debate, na Veja, claro, só tinha ela lá, né? Ficou fácil. Por um boicote, professor? Foi fácil. Mas no Estadão e na FAP também houve uma avaliação mais positiva, né? Então, claro que a avaliação no debate não significa voto imediato, né? Mas acho que a Tabata tem um limite de eleitorado, né? Não sei, talvez o Datena também acho que não tem como crescer mais. PSDB não tem militância, não tem mais força como tinha no passado, né? O Zé Aníbal é uma liderança que também quase desapareceu. Não sei se ele foi reeleito agora, mas... Não. Mas também não tem... Ele é o vice. É o vice, ele é. Então, Zé Aníbal é o vice do Datena. Então não tem significado político, né? E o Marçal tem tudo a ver com um terceiro lugar, infelizmente. Pode disputar, sim, um segundo turno, tirando o Nunes da jogada, exatamente pela divisão que está acontecendo nos bolsonaristas. O Marçal não tem nenhum programa político, é só agressão, é antissistema em tudo. Em tudo. Até para ser a favor do sistema, ele é anti-sistema. Porque ele é um hipócrita. É hipócrita, é falso. Ele ganha dinheiro, sabe? Analisando o que a gente vê, as falcatruas em que ele se mete, sabe? As avaliações, os crimes que ele está envolvido, em Goiânia, cidade dele, vindo para São Paulo, enfim, não dá para entender direito como que ele conseguiu tantos adeptos, tanta força política, e na minha avaliação, o youtuber famoso, que nem aquele André Duval, que também era um horror, né? Todos eles têm uma perseverança, sabe? É muito ruim para a democracia isso. Concordo, professor. Porque eles são antissistema e estão disputando o cargo dentro do sistema. Para se beneficiar com o sistema. Exatamente. Então, ser antissistema para eles é defender com radicalidade o sistema. Exatamente. E isso pega as pessoas que são contra o sistema, mas que também não tem nada a propor. Então é uma situação muito complicada. Claro. Professora, eu queria falar um pouquinho sobre a Tabata Amaral. Ela alega ser odiada pela direita, desprezada pela esquerda. Eu concordo com a senhora que nos debates ela tem prevalecido. Acho que muito por
conseguir, pela posição que ela ocupa nesse momento, ela não é um alvo preferencial de nenhum dos outros candidatos. Então, sobra para ela espaço para ser propositiva. E acho que ela pecou em furar o boicote. Mas aí eu queria escutar da senhora. É uma deputada jovem. Alguns levantamentos sobre a imagem dela são positivos. Ela vem de São Paulo. Tem um perfil que o paulistano normalmente gosta. Um perfil que o paulistano normalmente vota. Por que não engrena a candidatura dela? Pela polarização. Eu acho que pela polarização é difícil dela engrenar. O famoso momento da eleição de 2022. Era o Lula e o Bolsonaro. A Simone Tebet não tinha condições de enfrentar uma disputa política. A terceira via que se falava, se debatia tanto, não tinha condições, né? A mesma coisa com a Tabata. Eu conheço pessoas que vão votar nela, sabe? No estilo da Simone Tabata. Simone misturando as duas. Simone Tebet. É uma junção da Tabata com Tebet, né? Então, mas eu acho que é difícil, não tem condições. Eu acho que no futuro ela teria mais condições. Agora, o PSB em São Paulo é muito pequeno também, né? Tem o Alckmin, tem o França, não tem pessoas de muita projeção política em São Paulo dentro do Partido Socialista Brasileiro. Claro. Tá? Genuíno, essa aposta na terceira via, que criou-se uma fantasia com a terceira via, não tem dado certo em canto algum do país. É viável ainda em 2024 ter uma candidatura com esse perfil? Se chegar José Genuíno, marqueteiro de campanha, chega na sua mesa uma proposta, eu quero ser candidato de terceira via, você topa? Qual é o problema da terceira via? É a radicalidade da crise objetiva. A crise. Isso. Você tem uma crise orgânica, uma crise sistêmica, uma crise que afeta todos os aspectos da vida do país, da vida das pessoas. E você, numa crise dessa radicalidade, você tem que ter propostas claras e contundentes para indicar uma saída. E eu acho que esse é o problema da terceira via. Foi o problema da terceira via com a Simone Tebet, está sendo o problema da Tabata. Você tem que ter posição. O modelo do neoliberalismo, ele arrebenta com o muro, assassina os ingênuos e tira da disputa os inocentes. Não tem saída, porque a crise é radical. A crise é violenta, é o futuro que está em disputa. Ou as pessoas falam do futuro e apresentam alternativa. Esse é o dilema da esquerda. Se a esquerda apresenta o futuro, fala da emancipação, do sonho, da autoestima, aí você leva. Se não, você ficar só remendando não vai muito longe. O outro problema da Tebet o eleitorado, vamos chamar assim, de terceira via, está dividido. Tem uma parte que vai para o Datena, uma parte que vai para o Nunes e uma parte que está com ela. Esse é o problema, porque o eleitorado do anarquista, capitalista, ele não vai para lugar nenhum, é ele. Até porque esse pessoal tende a votar nulo se ele se retirar da candidatura dele. Porque esse pessoal não quer saída, esse pessoal não quer solução, esse pessoal aposta no quanto pior, melhor. Então não tem jeito. Então eu acho que é um problema. Eu estava achando que o Datena tinha fôlego para subir, mas eu estou achando que não. Por quê? Porque a eleição vai se polarizando. O Nunes está enfrentando essa crise da polarização. E eu acho que a tendência do Nunes é sair da neutralidade, viu, Nara? Eu acho também. Ele vai optar por uma radicalização política para não perder voto do chamado bolsonarismo raiz. Então eu acho que, até para ele ir para o segundo turno, ele pode até maneirar no segundo turno, para fazer uma frente mais ampla. Assim como eu acho que o Boulos não pode considerar a Tabata inimiga, coisa nenhuma, ele não pode polarizar com ela, deixa. Porque no segundo turno vai ser importante, porque essas pessoas que a apoiam, têm a aliança da chamada Frente Ampla construída pelo Lula. Tem que levar em conta esse dado aí. O próprio eleitorado da Atena vai ter dificuldade de ir para a extrema-direita, porque é um eleitorado que tem, na relação com ele, apesar de ser o jornalista da polícia e das enchentes, ele tem uma história no jornalismo progressista. Só para lembrar que quando eu comecei a fazer política em São Paulo, ele estava em Ribeirão Preto, ele era um jornalista progressista, ele fazia campanhas, inclusive, por Lula. Ele fazia atos, reportagem, ele tinha esse perfil, diferente de outros protagonistas da grande mídia. Então tem que levar em conta essas nuances na campanha eleitoral. Entendeu?
Para a gente finalizar esse bloco, mais cedo, professora, se falou que o eleitorado do PT mudou. E a gente está conversando aqui agora, nesse finalzinho de bloco, sobre o sumiço do PSDB, da política paulista e paulistana. Brasileira. E brasileira. A São Paulo de 10 anos atrás não existe mais, né, professora? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas mudanças no eleitorado do PT e que também fazem parte de mudanças no cenário político paulistano, né? Intensas pra caramba, né? Olha, eu acompanhei, agora faz tempo que eu não acompanho, não sei se foi feita uma pesquisa recente nesse sentido. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa sobre as percepções da periferia em relação à política, né? E um dado impressionante foi uma avaliação positiva em relação à atuação dos evangélicos. Ou seja, como que a religião evangélica, como os evangélicos entraram com tudo nas periferias, nas comunidades, né? E isso fez com que uma parte do eleitorado do PT não aderisse mais ao PT, mas aderisse mais às lideranças mais conservadoras. E por quê? Porque tem todo um lado assistencialista, que o PT não tinha essa visão, né? Sim. Então tem uma mudança nesse sentido do eleitorado em termos de atuação política de grupos mais ligados à religião, que tem uma presença mais ostensiva nessas comunidades do que o próprio PT. Sim, é um evento que a gente nota nacionalmente, né? Exatamente. Agora, veja bem, São Paulo tem um problema. Olha bem esse dado que hoje foi divulgado pela imprensa. Caiu em 50% a miséria, a extrema miséria no país. A extrema pobreza no Brasil foi reduzida pela metade nos últimos 2 anos, segundo pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste da FGV-IBRE. Os dados apontam que o número de brasileiros vivendo com menos de R$ 209 por mês caiu de mais de 19 milhões em 2021 para 9 milhões e meio em 2023. Esse avanço é atribuído principalmente ao impacto do auxílio emergencial e ao aumento do Bolsa Família. Caiu em 50% o número de moradores de rua da última pesquisa para agora, que pegou em cheio os 2 anos do governo Lula. Agora, isso aí é produto das políticas sociais, em grande parte compensatória. São Paulo tem um eleitorado da nova classe trabalhadora, que não é mais a do ABC. É a nova classe trabalhadora, da uberizada, terceirizada e tal. São Paulo tem uma classe média que é produto dessa mudança no capitalismo. São Paulo é uma cidade de serviços. São Paulo você tem uma dinâmica capitalista diferente de antigamente. Porque antes era muito... A Zona Sul, antigamente, quando a gente começou a fazer campanha, era o bairro Operário, agora não é. Não é mais a Zona Sul. Então, não é mais aquela Zona Sul. Então, essas mudanças, o PT e o Boulos têm que ter uma plataforma política para dialogar com essa classe média e com essa nova classe trabalhadora. Sim. A diminuição, as políticas compensatórias são importantes, mas não são suficientes. Você tem que discutir cultura, entretenimento, Exatamente. Saúde, educação, direito lazer, à cidade, direitos a uma cidade organizada, direito ao meio ambiente, direito a um bom serviço de água contra a privatização, direito a uma segurança cidadã e democrática. Você tem que ter uma plataforma de direitos para dialogar com esse eleitorado, que nós não dialogamos só diminuindo a miséria absoluta, a extrema miséria. Ampliando o leque de atuação também, né? Atuação. Exatamente. E priorizando também as organizações populares que representam isso aí. Por exemplo, veja bem um fato novo que a imprensa não está noticiando. Domingo vai ter a primeira conferência da periferia de São Paulo. As periferias vão fazer uma conferência em São Paulo sobre a pauta, as reivindicações. Isso é um fato novo, tem que disputar isso aí. Sim. A maneira de organizar as periferias, as organizações de moradores, os clubes, as associações, é uma nova dimensão do que se chama voltar às bases. E como é que você faz isso? Através de 3 instrumentos: rua, principalmente, rede social e TV aberta, rádio, etc. É isso. Vamos para o intervalo. Esse debate bom volta daqui a pouco. Se
você gosta dos conteúdos do 3x4 e do que a gente publica no Brasil de Fato? Então ajude a gente a continuar fazendo comunicação popular e te contar o que a mídia burguesa e tradicional não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato, tem o QR Code também na tela. Apoie a comunicação popular e leve brindes do Brasil de Fato, não dá para ficar de fora. Bom, a gente volta agora com o segundo bloco do 3x4, lembrando que ao longo dos próximos meses o 3x4 vai ser o seu melhor amigo para acompanhar as novidades das eleições. A gente vai falar muito de eleição aqui. Vamos seguir para esse segundo escalão de candidatos que tem o coach Pablo Marçal, a deputada federal Tabata Amaral e o apresentador José Luiz da Atena, para a gente continuar falando aqui sobre as eleições na capital paulista. Vamos conversar então com o Genuíno e com a professora. A gente tem candidatos que não tem nem tempo de TV, né? O Nunes tem 6 minutos e meio, por exemplo, que é considerado bastante, né? O Marçal não tem nada. Nesse cenário, as redes sociais, a internet vão ter um peso ainda maior do que o que a gente já vem observando nas últimas eleições brasileiras? Começar pela professora, Genuíno. As redes sociais foram fundamentais, né, nas eleições a partir de 2018, né? Acho que foram muito importantes. Lembrando que o Bolsonaro, naquele momento, tinha pouquíssimo tempo de televisão também, né? E agora, não só as redes sociais são importantes, né? Mas o tempo do HGPE é muito importante. Às vezes as pessoas falam, não gosto de horário gratuito. Eu não sei se a gente é pesquisador que gosta, né, de acompanhar, a gente é meio sadomasoquista. É importante acompanhar, para ver as mudanças também. Por exemplo, você vê nas pesquisas de focos, por exemplo, né, as mudanças que ocorrem nos horários gratuitos são produto de pesquisas qualitativas também. Então é importante a gente acompanhar para ver como as candidaturas vão mudando também o seu perfil, vão mudando as suas mensagens, né, e também as mensagens não só nas redes sociais, mas no horário gratuito também. Sim. Eu acho que isso é muito importante, e nos debates também. Eu acho que é uma somatória de tudo agora, não dá para ficar só nas redes sociais. Por isso que certos candidatos estão usando os debates para se fazerem conhecer. Genuíno, o que você acha desse peso que as redes vêm tomando? Olha, aí? Por que as redes sociais são importantes para a extrema-direita? Por causa do tutu. É grana. É verdade. Eles têm muita grana, monetizam a audiência, tem os robôs e tem aqueles sites que são financiados pelos grandes capitalistas para fazer a popularização. Então, primeiro, a esquerda tem um problema que é a falta de grana, a falta de dinheiro. Segundo, eu acho que nós temos que... A gente se assombrou um pouco com o peso deles nas redes sociais. Primeiro, a gente não pode se assombrar. Segundo, encarar que é natural, porque é o poder econômico que se reflete. Só faltava a gente achar que as redes sociais são neutra. Coisa nenhuma. Ela tem poder, tem lado, e quem financia. Eu acho que a gente tem que construir um sistema de 3 dimensões. Primeiro, a gente não pode sair das ruas. Segundo, rede social potencializando as ruas. Terceiro, coletivo digital. Nós temos que incentivar o surgimento de coletivo digital. Você vai fazer uma roda de conversa, fala de política, faz uma abordagem informativa e aquilo se transforma em rede social. Você pode, inclusive, ter instruções de como colocar, como postar as coisas, como fazer uma mensagem. Porque o grande problema é que para a gente fazer essa disputa, a gente tem que saber o que vai falar. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que se valer do debate, que vai ser feito na TV aberta e nas rádios, e nos comícios. Por exemplo, o Bolsonaro vai fazer um comício em Campo Limpo, como ele vai fazer sábado. Esse comício, ele tem que se refletir nas redes sociais, nos grupos de coletivo digital e também nos comícios que vão se processar. A campanha eleitoral para a esquerda tem que ser uma campanha militante. O erro da esquerda foi achar que as redes sociais iam substituir a militância. Nós temos que criar uma militância digital. Nós temos que fazer com que o espírito coletivo, que sempre foi a força da esquerda, predomine
nas redes sociais. Mas isso é um desafio, porque se tem algo que a esquerda não consegue há muitas e muitas eleições, é se estabelecer nas redes sociais como uma potência que dispute o eleitorado. E ela só vai se estabelecer se ela criar coletivos digitais espalhados pelo Brasil afora. Vou dar um exemplo. Genuíno, vou ousar dizer que a esquerda brasileira não tem um projeto para se comunicar. Né? Pois é. O uso que a esquerda faz das mídias, ela não tem um projeto para se comunicar, porque falta à esquerda um projeto de ideias. Na medida que você tem uma crise de ideias, isso se reflete na comunicação. Você vai comunicar o quê? Você tem que comunicar qual é o modelo de saúde pública, qual é o modelo de educação, de moradia, qual é o modelo para enfrentar essa crise. Então aí você cria coletivos digitais. Por exemplo, o PT tem 3 milhões de filiados, rebaixando a 1,5 milhão. Se você tem uma maneira de se comunicar com esse 1,5 milhão nos diretórios, nas cidades, incentivando esses coletivos digitais, fazendo formação, fazendo reunião, você propaga isso como ondas na sociedade. Genuíno, é que você é um grande vulto da política brasileira, tem uma alma muito generosa. O bolsonarismo, eu acompanho nas redes sociais o primeiro escalão dos bolsonaristas parlamentares. Professora Vera, eles não têm absolutamente nada para dizer e o bom dia deles engaja absurdamente nas redes sociais. E o Marçal cria desse ambiente, assim, né, professora? O bom dia deles engaja? Porque como eles falam do senso comum e não do bom senso, como eles falam da tragédia, do espetáculo, do ódio, da brutalidade, aí tem... Claro. O espetáculo atrai o ser humano. Essa é que é a verdade. Como a senhora avalia esse peso das redes, professora? Olha, nós fizemos uma pesquisa sobre lideranças políticas no Brasil. O nosso deputado foi entrevistado também, né? E a maioria, todos os entrevistados, da extrema-direita à esquerda, todos eles fazem uso das redes sociais, faziam uso das redes sociais. Isso a gente entrevistou em 2016, 2017 e 2018. E a grande preocupação deles era se comunicar. Né? E a recente pesquisa que a gente acompanhou, o gasto que os deputados fazem, que os partidos fazem com o uso das redes sociais. É muito fácil você acompanhar em plenário os deputados com o celular, olhando o celular e falando no celular para os seus eleitores. Sim. A verticalização da política. Exatamente. E não falando nada. É isso, fala, boa tarde, estamos aqui em pleno plenário, estamos votando contra tal. É isso que está pegando, não é nada, não tem nenhum conteúdo, mas eles estão conectados. É isso que pega, a presença deles. E aí, claro, tem uma equipe tutorial trabalhando com essas redes sociais, eles não estão sozinhos. Né? A política como espetáculo e alegoria, né? Exatamente, e o trabalho é muito importante nesse sentido. Agora, não só. Eu acho que é importante as redes sociais, é importante eles estarem atuando. Agora, tem que ter conteúdo também, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é mostrar a falta de conteúdo. O que eles estão fazendo? E apresentar os nossos conteúdos. Porque às vezes, professor, a esquerda espetaculariza a crise. Você começa a falar da crise. Para quem está sofrendo, não adianta falar da crise, porque para quem está sofrendo é mais radical a crise do que falar dela. Você tem que apresentar qual é a alternativa. Qual é o sonho? É possível? Uma outra sociedade é possível? Uma outra cidade é possível? Esse é o teste para a esquerda. Porque a direita não tem essa preocupação. A extrema-direita joga no quanto pior. É o sentimento da brutalidade. Mistura verdade com mentira. É a arrogância elevada à quinta potência. Então, esse é o problema que nós temos que falar do futuro. Porque sem futuro, a política, pessoal, quando você não tem futuro, a política morre. Porque você vai olhar para trás. Então, e uma coisa que eu uma das avaliações que fizeram do Lula, né, que ele estava com uma avaliação muito ruim do ponto de vista não só do governo, mas da postura dele, é que tem que modernizar a avaliação, tem que modernizar a política, tem que modernizar a explanação daquilo que o governo faz. Eu acho que isso é um trabalho mais coletivo, Concordo. Não é só um grupo político só. São marqueteiros, aí tem marqueteiros, tem... Só para ter uma ideia, ontem eu assisti um pedaço da Convenção Democrática.
do Partido Democrático Americano. Sim, espetáculo aquilo, Espetáculo. né? Meu Deus do céu. Espetáculo. Sabe, você pode criticar, tem todos os problemas, mas de repente, Nossa. no meio da convenção, eles mostram o quê? Eles mostram o vídeo do Trump falando antes da invasão do Capitólio. Sim. Toda a plateia assistindo, claro, eram democratas, mas de repente começa a aparecer republicanos mostrando por que eles iriam votar na Kamala Harris e não no Trump. Um dos membros do republicano que participou do comitê lá de avaliação no Senado, né, naquela comissão, ele falando por que ele iria votar na Kamala Harris. É essa avaliação que você tem que fazer, ou seja, é uma modernização também. É muito interessante, porque as redes sociais são importantes, mas é o tipo de toque que você tem que ter. Claro, é uma convenção, são os partidos, é um partido político único, como eu também assisti dos partidos republicanos, mas o tipo de sentimento que tem, de emoção que tem, também é importante num partido. Você tem que despertar essa emoção, não é só a racionalidade. Ô Igor, é uma lição para Goiânia, porque quando a gente vai falar só sobre São Paulo, eu sempre falo, gente, vamos ter cuidado, a gente verdade. tem o resto do Brasil, mas olha só, nós saímos da nossa capital aqui e fomos até a campanha estadunidense. É tamanha amplitude de debate que a campanha paulistana traz pra gente. Vamos encerrar, Igor, voltando para São Paulo? Vamos voltando para São Paulo. Pois não, professora. Só um detalhe. Como a gente estuda comunicação política, né, campanhas eleitorais, o termo que, a partir dos anos 70, né, processo de abertura política, processo de redemocratização no Brasil, processo das eleições diretas que voltaram, né, na presidência no final dos anos 80, ocorreu no Brasil o que a gente chama de americanização da campanha eleitoral, que é exatamente a junção de marketing político, de assessoria de imprensa, de media training, ou seja, é um grupo político que constrói a campanha, né? Não é só um grupo político, mas são vários especialistas que têm que pensar numa campanha eleitoral. E pensar numa emoção também. Claro. Emoção é fundamental. A campanha eleitoral no Brasil foi desidratada pela criminalização da política, pelo reacionarismo. Ela perdeu a emoção. Panfletagem, camiseta. Bandeira na rua. Bandeira na rua. A ideia de cidade limpa prejudicou a política. Isso é a minha infância genuíno, professor. Claro. A minha infância e adolescência, eu amava esse clima na cidade de campanha. Carro adesivado passando, bandeira, panfletar. Eu adorava isso, Nara, adorava isso. É proibido. Lá em Brasília eu não esqueço do Múcio, o homem do chapéu. Mas, Igor, a gente tem que encerrar. A gente tem que ir. Nós temos que caminhar para o final desse programa. Eu queria propor aos dois uma conversa bem de boteco aqui, para a gente encerrar esse programa, sobre especulação para o segundo turno. Começando, professora Vera, qual cenário a senhora acha que é melhor? O Boulos deveria preferir enfrentar qual tipo de candidato? O Nunes? Quem seria melhor para o Nunes no segundo turno? O que a senhora imagina para o segundo turno da eleição? Eu acho que deve dar ao Ricardo Nunes, se ele adotar essa postura de se aproximar mais e de se identificar com o bolsonarismo, e ir em praça pública e subir no palanque no dia 7 de setembro com Bolsonaro na Avenida Paulista, né? Com Boulos. Boulos, acho que tem chance realmente de ir para o segundo turno. Pelo tempo de televisão, por todas as experiências que a gente tem. Porque está sozinho num campo político. Exatamente. Né? Ele deve receber esse voto, né? Exatamente. Datena não tem condições. E Tabata, eu acho que numa próxima eleição talvez tenha alguma chance. Agora não. Genuíno. Olha, não se escolhe adversário de segundo turno. Quem quer ganhar uma eleição faz a campanha do primeiro turno como se fosse o segundo. Você não vai escolher qual é o adversário. E essas projeções geralmente são equivocadas. O amigo meu dizia que a previsão de pesquisa eleitoral tem a validade do iogurte. A diferença é se é na geladeira ou fora da geladeira. Então, você tem que fazer a campanha com os teus objetivos. E estar preparado. Por exemplo, o pessoal dizia, não, Bolsonaro não vai para o segundo turno em 2018. Ele acabou indo e deixou todo mundo, né, de saia justa. Fulano de tal não vai. Está errado esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não pode escolher adversário. Eu não escolhi. Eu sei, não. Tá certo. Eu digo para o candidato. Eu digo para o candidato Boulos. O candidato Boulos não deve escolher
O que é melhor? Não pode fazer isso aí. Eu acho que o Boulos deve dizer, eu quero ser o prefeito de São Paulo e vou ganhar essa eleição no primeiro e no segundo turno. E fazer no primeiro o que tem que ser feito no segundo, e ligar o segundo com o primeiro. É uma campanha muito delicada. Mas agora você me deixou numa posição complicada, porque agora você defende uma terceira via aí, Genuíno. Eu preciso saber quem é o melhor adversário do Boulos no segundo turno. Eu não vou discutir quem é o melhor adversário. Ele tem que estar preparado para enfrentar qualquer um que vier. Porque ele é o melhor candidato e o programa, a militância, etc. Eu penso assim. Aliás, a experiência que a gente teve nas campanhas eleitorais de segundo turno aqui em São Paulo, não adianta. Então, eu acho que a campanha eleitoral é uma coisa muito sofisticada, que mexe com subjetividade, com símbolos, com proposta, que eu acho que... Veja bem, eu até concordo com a professora que a tendência é ir o Nunes, porque ele tem a máquina, aí é uma tendência. Agora, se ele vai, assim, por exemplo, eu vou escolher, é melhor, eu já vi comentar, não, vamos com esse anarcocapitalista que é melhor porque facilita uma aliança. Já ouvi ao muito centro. Isso também. Também isso é perigoso. Eu também acho. Não vai por aí. Então, 2018 na porta aí, ó. Deus pois é, eu acho que não pode ir por esse caminho. Eu acho que nós temos que não escolher adversário. Eu estou falando pro Boulos, não estou falando... Olha, eu não vou falar, não é escolha, eu só acho que um segundo turno Boulos e Nunes... com todos os problemas que há com a candidatura e com a figura do Nunes, é um segundo turno da política. É um segundo turno Boulos e Pablo Marçal, é o esgoto. Agora, e aí a gente vai precisar, esgoto, né? Vai pro Nunes se ele for pro segundo turno. Não tem ilusão. Tem isso, não dá pra ter ilusão. Ô, gente, mas eu quero falar de arte e cultura agora, pra gente não encerrar o nosso programa assim muito dessa maneira rígida. E queria saber, professora Vera, inicialmente com a senhora, começando com a senhora, o que a senhora trouxe de recomendação para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes? Olha, são várias opções, né? Vamos com todas. A exposição da Amélia Toledo, Museu Brasileiro de Escultura, uma artista plástica já falecida, maravilhosa. E o livro que eu estou acabando de ler, é muito bom, do Marcelo Godoy, sobre os cachorros, tá? É a história de um espião durante o regime militar, um espião de esquerda que teve uma importância vital durante o regime militar. O Marcelo Godoy, o jornalista do Estadão? Do Estadão. Ah, perfeito. O nome do livro é Cachorros. E a capa já abri aqui, muito bonita também, que arte bonita. Genuíno, você trouxe alguma dica pra gente? Eu trouxe uma dica de livro que tem a ver com o debate que nós estamos fazendo. É um livro interessante, está sendo pouco comentado. Para onde vai a esquerda? Do Fernando Marcelino. Ele faz uma análise com base na contribuição da Nancy Fraser, do Mark Fisher, que é sobre essa onda neoliberal no mundo, e ele se baseia muito na contribuição da nova ordem do mundo com o D'Artaud e o Laval. Eu acho que é uma contribuição importante para esse debate sobre os rumos da esquerda. Para onde vai a esquerda? Olha, a gente trouxe contribuições aqui hoje. Quem está se preparando para mestrado, doutorado em comunicação e política, é bom pegar no ar essas recomendações. Bom, queria agradecer, valeu demais pela presença dos dois aqui. A gente conversou com a cientista política Vera Chay, a professora da PUC São Paulo. Obrigada, professora. Imagina, que bom. Foi um prazer estar aqui. Obrigada demais por ter compartilhado esse conhecimento e essa experiência aqui com a gente. E também agradeço o nosso querido José Genuíno, muito companheiro. Obrigado. Valeu e até uma próxima. Igor Carvalho, encerremos? Bora, Nara Lacerda. Eu vou repetir o que eu disse semana passada. Ficaria 3 dias conversando com vocês sobre isso. O Igor adora eleições, viu, gente? Tem muito conhecimento. Então, vou recomendar a vocês, não é nem por mim e pelo resto da equipe, não. Ouçam o 3x4 eleitoral, porque a gente está aqui com um camarada que faz seu trabalho de maneira ímpar e traz as melhores informações pra gente. Vale a pena estar com 3x4 até outubro. Bom, e se você quiser saber mais sobre a cobertura de política, de economia, de arte, cultura do Brasil e do mundo, acompanhe a nossa cobertura no brasildefato.com.br. E até semana que vem. O
3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Rodrigo Gomes. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Na direção de vídeo, Pedro Estropaçolas. Identidade visual, Rafael Canova. E no Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Semana que vem a gente tá aqui de volta e você vai estar com a gente. Até lá!